Ok, pessoal, então nós paramos aqui nessa parte. No fim da aula passada, nós vimos lá list comprehensions e os seus, digamos, seus primos próximos, né? Que é o set e o dict comprehensions. São expressões que consomem iteráveis, né? E aí a gente, acho que chegou até a fazer esse exemplo aqui do abracadabra. E inclusive entrou na pergunta, que eu não sei se foi você, o Matheus com H, ou se foi o outro Matheus, mas eu acho que foi você mesmo, sobre a questão das expressões lambda, que a gente vai ver até um pouco mais na parte de programação funcional, mas que acho que nem sei se estava gravando, acho que estava sim. Mas aí a gente chegou a gravar, inclusive, lá a utilização do map, que inclusive é outro cara que consome iterável, né? Que a gente conseguiria fazer esse tipo de coisa, esse tipo de transformação aqui de cima, de ordem. Na verdade, com list comprehension a gente conseguiria fazer com map também. Tá? Então foi aqui que a gente parou. E aí a gente vai avançar com o comando for. Na verdade a gente chegou a ver esse slide, mas só para reaquecer aí os motores e de repente ainda chegar mais gente que esteja atrasada aí para a aula. Então o comando for ele itera sobre iteráveis. Parece redundante, mas vocês vão entender por que não, né? E aí, se eu estou falando que o comando for ele itera sobre iteráveis, cabe definir o que é o tal do iterável. Falta definir o que é. Então, o iterável é aquilo que pode ser iterado, que é uma definição meio sacana, né? Porque se você já não sabe o que é o iterável, você também não sabe, né, o que pode ser iterado. Mas a analogia é que, em geral, quando você usa um contrato, isso se utiliza muito até no Java, até bastante. Quando você define uma interface, em geral, você dá um nome para ela, em geral, com um adjetivo, né? Então, ser um iterável é quase um adjetivo, é uma qualidade, né? Assim como ser desmontável é uma qualidade daquilo que pode ser desmontado. Então, tipos iteráveis embutidos, ou seja, nós já trabalhamos com tipos iteráveis que a própria linguagem já fornece no dia a dia. Então, alguns tipos iteráveis embutidos, lembrando lá de mutáveis, aqueles que podem ter o seu estado interno alterado, que nós trabalhamos aí no dia a dia. O list, nós trabalhamos bastante, dict, set. Esse aqui não sei se todo mundo conhece, que seria o double-ended queue, que é quando você precisa inserir elementos no início, editar muito elementos no início, é melhor utilizar esse cara aqui do que a lista. A lista não é eficiente para inserção e remoção de elementos no seu início. E tipos imutáveis, tupla, frozen set, string, bytes, seriam a string encodada, né, que seriam os bytes, que a gente vai ver com mais profundidade no próximo curso, no Pai Prático. File. Então veja que começam a entrar iteráveis aqui que talvez você pense, putz, mas o arquivo é iterável? É, porque você itera linha a linha pelo arquivo. O próprio range, que nós utilizamos a priori para se criar uma lista, mas aí hoje a gente vai entender o que o range gera. Na verdade não é uma lista, mas sim um iterável. Fala aí, Thiago, boa noite. Então, bom que quem chegou por agora, basicamente esse aqui foi o primeiro slide que a gente não viu ontem, então vocês não perderam muita coisa, né? Chegou mais quem aqui? Chegou o João e o Thiago, né? Isso, então vocês não perderam nada, tá? Olha, o slide anterior foi o slide da última aula. E os tipos embutidos, em geral, a turma já conhece, então não é uma perda tão grande. Ok, então esses são os tipos iteráveis embutidos. E existem várias funções consumidoras desses tipos iteráveis, que são bem interessantes de você conhecer, porque na prática, no dia a dia, você vai acabar sempre tratando com um objeto ou, na maioria das vezes, também com uma coleção de objetos, né? Então, conhecer os iteráveis é bem importante. Então, algumas funções consumidoras que a gente pode dar uma olhada básica no que todos eles fazem através do console. All, any, filter, iter, map, len. Na verdade, len eu acho que não tanto. Acho que len tá no lugar errado aqui. Mas max, min, reduce,
Pergunto a vocês, acredito, como a galera mais ou menos, acho que os que estão aqui são poucos novos, vocês conhecem todas essas funções aí, o que elas fazem? Né, existem umas aqui clássicas, né, que eu colocaria aqui que vocês devem conhecer, acredito eu, que seria filter, pode ser, filter maps são bem conhecidas, len é bem conhecido, max e min quase sempre são bem conhecidos, reduce mais ou menos, n e all nem tanto, mas elas são bem interessantes. Existem essas outras aqui. Na verdade, eu vou mostrar tentar fazer um apanhado rápido sobre o que elas aqui ali em cima fazem, né? Dá para ter uma ideia de todos? Bacana, Thiago. Vamos fazer o seguinte, então, de exercício. Tentem me dizer, então, o que elas fazem aí pelo nome, sem ler o help. Tipo, all e n eu não achava que eram tão... All e n, essas duas primeiras aqui, eu não diria que tanto. O reduce, se você conhece o que é programação funcional, eu acho que até é. Mas se você nunca viu programação funcional, nem tanto. Tá? Mas aqui tem essas... Não sei se você também se referiu a essas três aqui últimas. Se for essas três, eu concordo com você, Thiago. Mas essas de cima aqui, talvez não tanto. Não todas elas, né? O que a gente vai brincar é com sorted, sum e o zip. E o zip, às vezes, pelo nome engana. Tá? Mas vamos dar uma olhada em toda assim, que eu acho que é bacana aqui. Essa parte é bem interessante. Vamos fazer o seguinte. Não estava previsto. Em geral, eu me ferro quando eu faço coisa não prevista, mas vamos tentar a sorte. Vamos criar aqui uma lista L, que vai ser o list de range de 9. Ou seja, os algarismos de 0 a 9. Vocês estão conseguindo enxergar bem aqui esse tamanho de caractere? Beleza. Então, vamos ver aqui todas elas. O que é o all? Apesar que o all é o seguinte. Você já teve que passar por uma lista, em geral procurando algum valor, e se você encontra aquele valor, você pode sair da lista, e aí você em geral guarda um flag. Deixa eu mostrar até assim. Vamos supor que você quisesse procurar o número 8. Apesar que esse exemplo não vai ser tão bom. Mas apesar que aí é bom de resolver com outras coisas. Vamos primeiro explicar de forma mais simples até. Eu vou criar uma outra lista de booleanos só, que vai ser assim, ó. True, true, true. E um falso aqui no final. Vamos supor que eu perguntasse assim para vocês com relação a esse B aqui. Olha, eu gostaria que você fizesse uma função e que você retornasse falso se houver algum elemento falso em B. Né? Então, muitas vezes, o que a gente ia fazer... Eu não vou fazer como função, mas só para ele responder aqui. Né? Muitas vezes, o código que a gente faria é o quê? Flag que ainda não encontrei nenhum falso. Aí você inicializa uma flag, em geral isso dentro de uma função, né? E aí você ia para cada item nesse iterável B, se o B é falso, aí você poderia aqui já fazer alguma coisa do gênero. Bom, bota a flag. Nesse caso nem precisava da flag, eu conseguiria até fazer sem, mas tudo bem. Bota a flag para true, porque existe um elemento falso lá, né? E aí aqui você poderia até sair do for e perguntar. Então aqui eu sairia do for e perguntaria qual é o valor de flag. Na verdade eu estava esperando essa flag aqui ser true, para falar a verdade.
Ah, não é B, é verdade. Isso é para ver se tá todo mundo acordado, né? Então, verdade, tá vendo? Item. E aí sim eu pergunto o valor de flag e ele me retorna verdadeiro. Se todos os itens em B fossem falsos, aliás, fossem verdadeiros, aí o valor de flag continuaria falso. Na prática, você tem uma lógica assim, né? Procure dentro dessa lista até que uma condição seja falso. Se uma condição for falso, você retorna falso por completo e já para esse for, não precisa continuar procurando, né? Acho que faz sentido quando eu uni esse cara com o map, tá? Mas na prática é isso que esse cara faz, ó. Então, se eu perguntar all de B, ele vai me responder falso porque existe um elemento naquela lista que não é verdadeiro. Para ele retornar verdadeiro, eu precisaria colocar aqui uma lista que só retornasse verdadeiro. Aí esse cara lá retorna verdadeiro, tá? Então o all, se houver um elemento falso, ele retorna falso. O contrário dele, né? Lembra como eu fazer, é como eu fazer um e lógico, né, entre todos os elementos, né? Ou seja, se eu fosse um e lógico entre todos os elementos, se eu tivesse um elemento falso, toda a expressão seria falso. Não funciona só com Boolean, tá? Por exemplo, se você quiser saber se só existem números positivos, ou melhor, número que não seja zero, você poderia fazer com um número, porque lembrando que em Python, todo objeto ele pode ser avaliado para booleano, né? Para números, o zero é falso. Então, veja, eu coloquei um zero aqui, tá? Para objetos, para containers, se houver algum container que tenha zero elemento, com tamanho zero, ele retorna falso. Se houver mais de um elemento no container, ele retorna verdadeiro, para avaliação para booleano. Não sei se vocês lembram, acho que eu cheguei a falar isso lá no Python Birds. Para um objeto comum, se for nulo, é avaliado para falso. Se não for nulo, é avaliado para verdadeiro. Então a minha regra para lembrar dessa avaliação do Python com relação a verdadeiro ou falso é o seguinte: tudo que te lembrar zero, você avalia para falso. Caso contrário, você avalia para verdadeiro. Então, em termos de número, o que me lembra zero, obviamente, é o número zero. Em termos de containers, aqueles que têm zero elementos me lembram zero. Aqueles que têm mais de um, que têm um ou mais elementos não me lembram zero. Então essa é a regra. E se for um objeto nulo, né, ou nada, non, me lembra zero. O que não é nulo não me lembra zero. Então essa é uma regra só para lembrar de tudo. Sacaram? Então você poderia usar isso para saber se tem um número negativo, para saber se existe um elemento que é nulo. Por exemplo, se você receber uma lista de strings e quer saber se existe algum known ali dentro, você poderia perguntar pelo all. Tá? E o n é o primo do all, só que é o contrário. Se tiver um elemento que não seja falso, ele volta verdadeiro. Então, assim como o O seria como fazer um E lógico entre todos os elementos desse iterável, o N seria como fazer um OU lógico. Ou seja, se tiver um cara que seja verdadeiro, tudo é verdadeiro. Né? Na prática, isso não parece ser tão interessante, né? Porque você fala, mas mas para que eu uso isso aí, né? No dia a dia. Vamos supor que eu fizesse a seguinte pergunta para você. Falaria assim, olha, dada uma lista, eu gostaria que você levasse os elementos dessa lista ao quadrado e visse se tem algum elemento que o quadrado seja igual a 64. Ou que o quadrado menos 1 seja igual a 63. Porque se for só o quadrado, você vai extrair a raiz quadrada, pode dar uma roubada lá. Né? Você fala, eu extraio a raiz de 64, sei que é 8, sei que você está pesquisando para um cara que seja 8. Ou seja, eu quero uma operação que procure dentro de uma lista se existe algum elemento que elevado ao quadrado menos 1 dê 63. Sacaram qual é o problema? Assim, a gente, na realidade, o que você poderia fazer? Solução número 1. For elemento em L, o que você ia fazer?
se o elemento... Eu estava programando em Java. Se o elemento elevado ao quadrado menos 1 for igual a 63, print true. E se fosse uma função, você ia colocar um return falso aqui depois desse for, né? Se fosse uma função. Sacaram? Entenderam qual é o problema? Esse aqui seria o problema resolvido com for. Se eu fosse resolver com esses caras que consomem iteráveis, eu tenho um primeiro problema que é mapear esses elementos utilizando esta operação de elevar ao quadrado e tirar 1. Então, vamos chamar aqui de... Eu vou chamar de quadrados por conta disso. Ou vou chamar de Q menos 1. Seria quadrado menos 1, tá? Então eu poderia fazer o quê? Fazer o uso do map que a gente viu na aula anterior, né? Então o que eu tenho que passar aqui? Uma função que faça aquela operação, utilizando o lambda para isso, então. Para cada n nesse iterável, faça n, retorne n ao quadrado menos 1. E aí eu tenho que operar em L, né? Então veja que... E o detalhe, aqui eu não estou gerando uma lista, e a gente vai ver isso na aula de hoje, tá? Ó, se eu pergunto o que é Q-, ele fala é um map object. Hoje a gente vai desvendar que raios é esse map object. Eu não estou criando uma lista aqui. Se eu criasse uma lista, eu ia gastar 10 posições de memória. Esse cara aqui não tem footprint de memória. E a gente vai ver por que hoje. E é uma das grandes diferenças também do Python 3 para o Python 2. Aí o que faltaria fazer? Encontrar, eu já mapeei, então eu sei que aqui vai ter o resultado do número elevado ao quadrado menos 1, eu já tenho aquele cara. O que eu poderia fazer lá no all? Eu poderia no all fazer um outro mapeamento, né? Poderia fazer assim, olha, existe algum elemento que poderia usar o map de novo, inclusive, né? Ou seja, algum elemento n que n seja igual a 63. Então veja que aqui eu estou mapeando esse cara para booleanos, né? Na prática eu vou ter um verdadeiro ou falso de acordo com essa expressão. Para quem? Para os meus números Q menos 1. O que eu fiz aqui de errado? Ah, faltou a vírgula. Então, qual que é o resultado disso? Na verdade, eu estava esperando verdadeiro. Por que isso aqui deu errado? Ah, não, tá certo, né? Teria que retornar falso para todos esses caras aqui. Né? Porque eu já ia ter o primeiro lá que não vai estabelecer isso. Então veja que nesse caso aqui, eu não me preocupei com fazer um for, um e, não tenho variáveis auxiliares aqui. Aqui eu só passei uma função para fazer as minhas transformações. Tá? Na verdade, eu deveria ter utilizado o n aqui. O n ia me responder verdadeiro. Deixa eu gerar aqui de novo. Ó, o Q menos 1. E aqui eu deveria... O all tem que estar falso mesmo, né? Porque existe um elemento que, elevado ao quadrado menos 1, não é igual a 63. Agora, se eu perguntar pelo n, aí o n ele vai me responder verdadeiro, porque o último elemento lá, o 8, o último elemento lá, o 8 elevado ao quadrado a 64 menos 1, 63, que me dá verdadeiro. Sacaram a utilização do n e o all? Junto com o map, inclusive? O filter cabe se vocês entenderem uma parte do list comprehensions que na realidade eu não coloquei, né? Vocês se lembram como era o list comprehensions, né? Então era assim, quero elevar todos os números ao quadrado. Com o list comprehension você ia fazer eleve ao quadrado cada número n para cada n na minha lista L. Isso aqui retorna os números elevados ao quadrado.
Só que o List Comprehension, além de fazer essa parte que a gente costuma chamar até de mapeamento, até por conta da função map, ela te permite também fazer uma filtragem. Então, suponha que você quer eliminar os números pares da lista L. Como é que você faria com o List Comprehension? Retorne o número n para cada n na minha lista L, se esse n, o resto por 2, for igual a 1, se eu quiser pegar os ímpares. Então, às vezes a gente até lê ao contrário, porque a gente está acostumado a fazer o for nessa ordem aqui, né? Se um elemento n, o seu resto por 2 for igual a 1, você itera sobre esse cara e retorna o próprio valor. Então, isso aqui é a cláusula que a gente chama de filtragem. Mas perceba que aqui nessa expressão, a única coisa que importava mesmo quando você quer filtrar é meio redundante aqui, sei lá, fica com List Comprehension, não fica claro que você só está fazendo uma filtragem, porque você tem que repetir o n aqui, escrever esse for inteiro, quando na verdade o que me importava era essa expressão booleana, dizendo se o cara entra ou não na lista, ali, se ele deve continuar na lista ou não. Então, como isso é uma filtragem, você pode utilizar o comando filter para resolver esse problema. Você passa qual é uma função que vai receber cada um dos elementos. Nesse caso aqui, como a função é simples, eu posso resolver com uma função anônima, com um lambda. Então, se o resto por 2 for igual a 1, ele entra na nova lista que vai ser gerada. Basicamente, o que ele vai fazer? Internamente, ele pode fazer o for, executa essa função para cada um dos elementos, e se essa função retorna verdadeira, ele coloca na lista. Se ele não retorna... Vamos até fazer com 0 aqui, só porque aqui a gente vai pegar os pares, né? E aí, quando você executa isso, veja que o filter também ele não me retorna uma lista, ele me retorna um filter object. E tudo isso a gente vai entender na aula de hoje. Para pegar aquele objeto ali e transformar numa list, você chama em geral a função list. Olha lá. Esse underscore, não sei se vocês lembram, mas o underscore no console ele pega o último resultado do console, né? Olha lá. Sempre que você tiver um último resultado, ele volta o último. Como o último foi a lista, era aquilo ali. Por exemplo, se eu colocar uma string aqui, perguntar agora quem é o último resultado, foi aquela string ali. Quebra um galho, né? Pra você não ter que ficar repetindo. Uma coisa que você repetiu da última vez, você não precisa repetir. Você só coloca o underscore. Coisas que é muito útil quando você está, né, brincando. Teve um último resultado lá em cima e você quer reutilizar. Beleza? Então hoje é a aula que a gente vai entender esses caras aí, o filter. Por que esses caras não retornam uma lista, né? O Max, o Max e o Min, acho que são... não preciso nem explicar o que eles fazem, né? Lembrando que o L é a lista de 0 a 8. Max e Min, não preciso nem explicar, né? O que eles fazem. O Reduce eu vou deixar para lá também. O Sorted, o Sum primeiro. Sum, o que ele faz? Ele retorna a soma de todos os elementos. Onde, inclusive, você pode passar, se eu não me engano, ele tem um valor default inicial. Ó, nesse caso aqui deu 37, porque eu passei um valor já inicial para essa soma. Para que serve isso aí? Se eu, por acaso, passar uma lista vazia aqui no sum, e aí você quer um valor default para esse cara, tá? Por exemplo, você quer que ele seja 1, já comece do 1, então você pode colocar esse valor inicial aqui para o sum. Tá? Sorted. Para ver o sorted, a gente precisa, na realidade, fazer primeiro, importar o shuffle lá do random, que a gente já utilizou. Eu preciso embaralhar a minha lista, né? Usei o nome errado da função. Então, olha lá, embaralhei, quero ordenar de volta. Basta que eu chame o sorted de L e ele ordena para mim. Tem um parâmetro reversed igual a true, que aí ele ordena, mas não é reversed?
ou reverse. Reverse. E aí ele ordena já na ordem reversa. Esse cara aí, tá? E existem até outras coisas interessantes, mas eu acho que a gente vai ver mais pra frente, que é a utilização do key para determinar o que é a chave de ordenação de um objeto. Tá? Por exemplo... Não, vamos utilizar da chave sim. Vamos dizer que eu tenha... pra que eu... É que é legal quando eu tenho um objeto aqui, mas... Tá, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou criar um objeto. É bom porque eu já vou utilizar essa classe depois, eu já explico aqui para vocês o que esse cara faz. Vocês já utilizaram alguma vez algum objeto que ele não fazia nada? Que ele só servia... Apesar que aí... Não, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou criar... Melhor, deixa quieto. Não vou utilizar nada muito bizarro, não. Eu vou criar uma lista de pontos, então. Melhor ainda. Pontos vai ser o seguinte. Cada ponto, vamos dizer que é bidimensional. Pode ser do tipo 1, 0. Aí eu vou colocar aqui 1, 2, 1. E sei lá, 1, -1, 10. Então esses são os pontos. E aí vamos dizer que eu te falasse, olha, eu gostaria de obter uma lista desses pontos ordenados, mas eu gostaria que eles fossem ordenados, por exemplo, pelo segundo elemento da tupla. Tá? E já adianto para vocês que, em termos de tupla, se você pedir para ordenar, ele consegue ordenar a tupla. E é bem interessante. Olha lá o que ele fez. Como é que ele ordena quando ele encontra uma tupla? Ele ordena pelo primeiro elemento. Se o primeiro elemento empatar, aí ele ordena pelo segundo. É ruim que eu não tenho esse caso aqui do empate, né? Deixa eu colocar esse caso aqui do empate. Aliás, eu podia já fazer o sorted direto aqui nele, né? Vamos fazer assim, ó. Deixa eu copiar esse cara aqui. Não o que está ordenado, o que está desordenado, senão também parece que eu estou roubando. E aí vamos incluir aqui também, no finalzinho, mais um elemento que empate. Ó. Esses dois vão empatar. Então esse último que está aqui, eu vou colocar com 1 e -1. Tá? Olha o que acontece. Então, veja, ele ordena pelo primeiro elemento da tupla. Então, primeiro ele está considerando esse. Bom, -1 é o menor, tá certo? Vem como primeiro. Como segundo elemento, 1 com 1 empatam. Como esses 1 com 1 empatam, ele considera o segundo termo. Como -1 é menor que 0, esse último elemento veio cair como segundo. Depois, obviamente, que ele coloca esse elemento e, por último, o 2. Sacaram como funciona essa ordenação? É bem interessante, isso daí dá para usar para algumas coisas interessantes. Né? Ou seja, você não teve que extrair o primeiro elemento. Agora, e se eu quiser ordenar pelo segundo? Né? Aí você pode utilizar o parâmetro key. Ele funciona de forma parecida com o map e com o filter. Ele recebe uma função que vai receber cada um dos elementos. E aí você retorna qual que é o parâmetro que você quer que seja considerado durante essa ordenação. Como é que eu extraio o segundo parâmetro? Bom, key. Vou fazer com lambda de novo para a gente treinar. Aqui eu vou receber uma tupla, que é cada um daqueles elementos, e para eu considerar, para eu ordenar essa lista, eu tenho que pegar o segundo parâmetro. Então, o segundo parâmetro começa em 0, eu pego -1. Olha lá o sorted. O que ele fez? Considerou o segundo parâmetro. Tá certo, né? Primeiro vem o cara que tem -1 como segundo parâmetro, depois o 0, depois o 1, depois o 10. Então, não sei se vocês lembram lá dos objetos lá que tinha x, y.
do curso anterior, né, que era um pássaro que ele tinha ordenadas XY. Você poderia, se quisesse ordenar por X, passar assim, ó, PX ou PY, ou colocar qualquer tipo de critério que você quer que seja considerado aqui. Sacaram? Utilização daqui, isso aqui quebra um galho danado. Na realidade, aqui não, porque eu estou passando o key. Se eu quisesse essa condição de desempate, aí eu teria que fazer o seguinte, eu poderia retornar a tupla ao contrário, né? Eu poderia retornar TPL1, TPL0. Tá? Então, quando você passa o key, ele vai considerar exatamente o que você passou. Então, se você quer isso, você tem que programar. Tá? Se eu passasse só o elemento, o que ele ia considerar em caso de empate? O sorted do Python é um algoritmo de ordenação. Como é que se chama esse cara? Existem qualidades para o algoritmo de ordenação. E uma das qualidades é ele ser, eu acho que era estático, mas agora... stable, não, é estável. Deixa eu até procurar aqui. Sorted... stable sorted function. Olha lá. Garantido de ser estável, né? E a resposta aqui vai ser sim. Na documentação eu achava que ele dizia sim. O que quer dizer um algoritmo de ordenação estável? Significa que se houver empate, ele vai manter a ordem em que o elemento aparece. Aqui teve algum empate do segundo elemento? Não teve. Vamos testar isso aqui que eu estou falando. Ó. Vamos deixar aqui só então o TPL1. E vamos incluir um empate aqui entre segundo elementos, por exemplo, desse -1 que está aqui. Ó. Perceba que ele não vai levar em conta, então, quem é o primeiro elemento. Ele não vai considerar aqui na ordenação, né? Se eu colocar isso, o que ele vai fazer? Olha, ele manteve a ordem. Ó. Como os dois têm -1, então eles empatam. Como este elemento apareceu primeiro que esse, na lista ordenada ele vai continuar aparecendo primeiro. Para provar, eu posso trocar a ordem entre eles. Para provar não, eu diria para mostrar, né? Mas é mais uma mostração do que uma prova, olha lá. O 10 está aqui. Beleza, Thiago? Mas excelente pergunta aí. Sempre importante quando você vai ordenar saber essas características, se ele é estável ou não. E o algoritmo do Python é. Para quem tiver curiosidade, chama TeamSort. O algoritmo, inclusive, ele é utilizado também na biblioteca Java. O nome do cara que fez esse algoritmo é Tim, se eu não me engano. Ou o apelido dele é Tim. E é um cara é core developer do Python. Mas onde é que estávamos aqui? Tá, sorted. E o zip? O zip também, cara, depois que você acostuma com o zip faz chover. Vamos supor... que você receba, sei lá, de uma API aí qualquer, que você receba alguma coisa desse gênero aqui, ó. Você recebe a lista de países dessa maneira. Não sei se aconteceu com vocês, comigo já aconteceu algumas vezes. Você, sei lá, tem essa lista aí, sei lá, você recebe a lista dessa maneira, países. E aí você também tem uma outra lista com as respectivas línguas. Então aqui inglês, português. Já aconteceu muitas vezes disso. Espanhol. Aí eu falo o seguinte para você, olha, eu gostaria que você navegasse por essas duas listas imprimindo o primeiro elemento dessa e o primeiro da segunda. O segundo da primeira, o segundo da segunda. O terceiro da primeira, o terceiro da segunda. Já passaram por isso?
alguma vez? Eu já passei algumas. Já, né? Então, uma solução que você faria, né, poderia ser assim, né? Ah, eu primeiro vou assumir que as duas possuem o mesmo tamanho, para ficar mais fácil, né? Opa, alguém liberou aí o microfone. Acho que já tirou. Obrigado. Então, uma solução. Respondam aí se seriam isso que vocês fariam, que vem à mente e que eu também fazia bastante disso, né? Pego pelo elemento i, pelo iésimo elemento, em range, pega o tamanho dos países. Teria que ser um deles, né? Ou, para você até não... Porque o problema é se eles tiverem tamanhos diferentes, né? Então, até para esse código não quebrar... Deixa eu dar um erro aqui. Eu poderia fazer assim, né? Vamos garantir que eu só vou até o menor deles, né? Então, eu já posso usar aquelas funções que eu aprendi ali. Então, pego o valor mínimo do tamanho dos países. Sendo que, veja, quando eu estou fazendo len... Era línguas? Foi línguas que eu chamei ali em cima? Foi. Veja que eu estou aplicando a função len nos dois, né? Se eu estou aplicando a função len, eu bem poderia trocar esse cara aqui por qual função? Estou aplicando len em países e em línguas. Poderia utilizar ali o quê? De repente poderia utilizar um map, né? Estou mapeando, estou aplicando a função len aos países toda hora. Mas eu vou deixar assim por enquanto. E aí você faria o quê? Print... pega os países, pega o iésimo país e pega a iésima língua, né? Seria mais ou menos isso? Né? Para meio conectar esses dois caras. Perfeito? Aí, olha só que bacana. List, zip, países, línguas. Olha que coisa bacana. Pá, não funciona aí é sacanagem, né? O que eu passei errado aqui? Ah, eu coloquei o nome errado. Olha lá. Viu aí? Isso retorna uma lista que já coloca, ele pega o primeiro do primeiro, o primeiro do segundo. Já faz aquilo lá. Então você poderia fazer for país, língua, in, zip, de países, línguas, print, mesmo código do anterior, né? País, língua, sem ter que usar i, sem nada, olha lá. Sacaram? Então ele faz isso, primeiro do primeiro, primeiro do segundo, e percebam que ele respeita aquilo que eu fiz a lógica para tratar, tipo de só pegar o i pelo menor. Vou acrescentar outro país aqui, sei lá, S, sei lá, CA, eu acho que seria de Canadá, não tenho certeza, mas vai ser aqui. Veja que eu agora tenho mais países do que línguas, mas ele só vai até o menor. Não dá pau. Se você quiser que vá até o do maior, você pode utilizar a função zipLongest, que aí ele vai até o maior. Só que aí no maior ele preenche... Opa! Só que aí eu fui tentar fazer aqui dentro de um for. Aí não, o que eu queria fazer na verdade era isso aqui, né? Pá, olha lá. Ele vai até o maior e aí quando acabaram as línguas, que a última foi o espanhol, ele colocou nulo. Se eu quisesse colocar algum valor aqui, ele tem um valor que eu acho que um parâmetro que é default, se não me engano. Eu acho que é default o nome, que aí você diz, ó, para quem tiver faltando língua, você coloca língua desconhecida. Não era default. E aí então você tem que apelar para um help zip longest. Define next tuple. É fill value o nome. Eu que errei no nome do parâmetro. Fill value. Fill value.
Não era isso? Era tudo junto? Isso aí é para conferir se o pessoal tá ligado mesmo. Então vamos ver lá, ó. Ele preencheu a língua desconhecida. E se tivessem mais 5 países extras que não tivesse o valor respectivo na lista, ele colocaria esse língua desconhecida aí. Obrigado aí, Matheus. Beleza, gente? Então vejam que essas funções aqui fazem chover. Veja que procure primeiro, que em geral em Python vai ter uma lib embutida que já faz o que você queria, mas vamos caminhar então, tá? Isso aqui é outra coisa que nós vimos na turma anterior também, né? Desempacotamento de tuplas, olha. Aqui a gente definiu uma função soma, você chama ela com 2 parâmetros. Nós vimos isso lá, mas eu estou falando porque pode ter gente que não fez o curso anterior que não saiba disso, né? Então você pega uma tupla com valores 3 e 4, que você quer passar o primeiro valor da tupla como o primeiro parâmetro da função soma, o segundo valor da tupla como o segundo parâmetro. Se você tentar passar a tupla, o que ele vai fazer? Ele tenta jogar a tupla inteira no primeiro parâmetro e como essa função precisa receber 2 parâmetros, ele te dá esse erro aqui, falando, olha, você só passou um argumento. Então, para fazer isso que a gente está falando, se chama de desempacotamento. Sai daí esse menuzinho. Está bem em cima do slide. Então, aí você... Sacanagem, eu não vou chegar lá perto com o mouse. Você coloca ali o asterisco T, que está ali embaixo, e ele faz isso para você, né? Da mesma forma, veja que você pode fazer o desempacotamento dessa maneira aqui, ó. A, B, C, e veja que funciona com qualquer iterável. Em particular, uma string é o iterável, olha lá. No A tem o primeiro elemento do iterável, no B o segundo, no C o terceiro. Olha lá, C for n em 1, 2, 3. A igual a 1, B igual a 2, C igual a 3. Sacaram então esse desempacotamento aqui? Você pode fazer com lista isso aqui também. Se você quiser pegar o... Eu já vi uns códigos bizarros. Bizarros não, mas... códigos assim, ó. Begin last igual a L, onde L era aquela nossa lista lá. Ó. L era essa lista aí. Olha o que tem no begin. Olha o que tem no last. Então, se você quisesse extrair o último elemento, apesar disso aqui não ser muito proeficiente, tá? Muito, sei lá, não tá muito legível, né? Seria um tail aí, né? Direto, você já vai colocando o resto aqui e o last aqui. Sem mexer na lista original. Beleza? Tranquilo, então? Empacotamento, desempacotamento também? Entendido isso aí? Até lembre que para colocar, né, número de variável de argumentos, a gente colocava também o asterisco, né? Então, no fim das contas, o que é esse raio desse iterável aí? Caminhando cada vez mais, né? Primeiro a gente diz que um iterável é quem se itera, então, um pouquinho mais formal, é um objeto no qual a função iter, então existe uma função iter, ela obtém um iterador. Mas aí, afinal de contas, Renzo, o que acontece então? A chamada iter em um objeto tem que retornar... O que acontece nesse objeto? Vai ser chamado o método mágico dunderIter para se obter um iterador. Se não for possível, se essa função não retornada não existir, o Python vai tentar fabricar um iterador para você acessando os itens em uma sequência. Ou seja, pega o primeiro, constrói um iterador que vai me responder o primeiro elemento, o segundo e o terceiro. E isso daqui me lembra o quê? Me lembra uma lista, né? Acessar os elementos numa sequência dessa forma aqui, né? A priori. Beleza? Então a gente vai caminhar para desvendar o que é esse iterador, o que é isso, né? E se isso aqui também não funcionar, aí ele te lança um type error. Que ele vai falar, olha, eu não consegui iterar sobre esse cara aqui. Na verdade, no iter,
acho que ele dá outro erro no iter. Na verdade, ele dá um type erro, acho que se você tentar iterar sobre o valor. Então, veja só. Esse aqui seria, então, um protocolo de sequência. Relembrando, o que é protocolo mesmo? É uma interface informal. Né? Então, o que define esse protocolo informal de uma sequência? Primeiro, uma sequência. Ela deve conseguir me responder quantos elementos ela possui. Então, ela deve responder ao método len. Tá? E, se você acessar os índices inteiros, ela precisa responder quem é o elemento dentro dela. Então, eu estou tentando acessar o primeiro elemento, olha, ele diz que é o vagão... trem, né? É bom quando a gente dá essa aula para mineiro, né? Porque o que é isso aqui? Isso aqui é um trem, o mineiro não tem dúvida, ele consegue entender isso aqui, né? Porque é um objeto aí qualquer, né? É um trem. Certo? Então, esse trem aqui, você acessa diz que tem um trem 4. Já adianto para vocês que isso aqui é respectivo ao número de vagões do trem. Então ele vai lá e fala, ó, tem um primeiro vagão. João? Também se usa trem aí? Então eu posso estender a piada mais aí. Pode ser para mineiro ou goiano. Apesar que goiano é quem é de Goiás, é isso? Seria goianiense quem é só de Goiânia? Fica a dúvida aí, João. Eu não sei, essa aí eu tô perguntando mesmo. Eu falo isso por causa de Atlético Goianiense, né? Talvez seja de Goiânia. Mas enfim, voltando. Então você acessa o elemento 3, ele te responde de 4. Então beleza. Então a intuição funcionou aqui. Então com menos 1 eu acesso o último elemento e veja que eu consigo iterar sobre esse cara. Por quê? Porque ele cumpre o protocolo de sequência. Se vocês fossem chutar o tipo desse trem aqui, que tipo vocês chutariam? Se eu perguntasse para vocês vendo esse código, de que tipo é esse trem? Lista, né? O Thiago já, vou para a lista. Né? Alguém mais fala, bom, ou é uma lista ou uma tupla, que o cara está acessando ali, né, com índices, né? Mas a priori aí eu chutaria a lista porque é mais comum do que a tupla, né? Eu também chutaria a lista, né? Só que o legal é quando nós vemos o código desse cara. Olha o código da classe trem. Então, trem é esse cara aqui que a gente está executando lá, onde eu defino o número de vagões lá, que é aquele número inteiro. Tá? Olha o que me retorna o dunderLen. dunderLen é o método que quando você chama len no objeto, aqui eu já estou falando um pouco de data model, que depois a gente ainda vai falar mais, ele retorna o quê? O número de vagões. E aí existe um método que quando você chama o colchete, isso até a gente viu na primeira aula, quando você chama o colchete, ele vai procurar por esse dunderGetItem, passando qual é o número do elemento. Olha o que o getItem faz aqui, ó, no trem. Isso aqui é só para ajustar caso o valor desse pos, que seria de posição, seja negativo. Veja que se ele for positivo, ele retorna o valor da própria posição. Então, você passa positivo, o índice vai ter o valor positivo da posição. Se ele for negativo, ele vai somar o número de vagões à posição. Pensando lá, se você acessa com menos 1, número de vagões é 4, então 4 menos 1 vai virar 3, que é justamente o índice da última posição. Se você colocar menos 2, ele vai retornar 2, que é a segunda posição de trás para frente. Então aqui é só a lógica para tratar o número negativo. Então, se o índice estiver entre 0 e o número de vagões, você retorna vagão seguido do número índice mais 1, porque no slide anterior, ali eu estava imprimindo o vagão 1, quando você acessava o índice 0.
Então veja que na realidade eu não tenho nem lista nenhuma, nem dentro do trem tem uma lista. Eu só estou fazendo aqui então um iterável fake. Na realidade eu estou cumprindo o protocolo de sequência, que é eu preciso responder ao len e eu preciso conseguir pegar os meus itens na ordem. Então o dunder get item. Para finalizar aqui, quando eu não consigo, quando o meu índice não está dentro do range definido pelo número de vagões, eu lanço um erro, que é o index error. Olha, esse vagão não existe. Sacaram? Que é a lógica, né, de você acessar elementos. Vai acessando, se você pegar um que não existe, ele lança um index error, que se você for ver, é o comportamento da lista, né? Ó, L... eu não lembro o que era L, vai de 0 até 8, ou seja, se você acessar o elemento número 8, beleza? Era de 0 até, sei lá, acho que eu coloquei de 0 até 9, né? Então 9, olha lá, index error, é o mesmo erro que a lista lança. Veja que eu coloquei, esse código está aqui no nosso repositório, inclusive o Luciano falou que eu podia mandar bala lá nos pull requests lá, não precisava esperar da autorização dele não. E aqui eu implementei, ó, aquele trem, né? Com esse, e veja que aqui eu estou fazendo for no trem, ó, aqui, ó, vou executar esse código para vocês verem que funciona. Então, na prática, o Python construiu para mim um iterador. Então, o que o for faz na prática? Quando eu faço for em trem 4, ele vai chamar internamente o dunderIter desse cara, só que não existe método dunderIter. Então, ele vai ver que eu consigo acessar os elementos sequencialmente pelo protocolo de sequência. Então, ele vai fazer isso aqui para mim dentro do for. Ele vai acessar o 0, depois o 1, depois o 2, depois o 3, depois... E aí, quando ele acessar o 4... ele recebe um index error, que o for já trata para mim, porque não faz sentido você lançar erro enquanto você está executando o for. Renzo, como é que você prova para mim que isso aí está acontecendo? Ó, vocês viram que eu executei aqui, ó, ele imprimiu para mim. Para provar isso aí acontecendo, eu posso fazer o seguinte, ó, print pos. Para imprimir a posição, vou enfiar um breakpoint aqui nesse for. Ó. Rodo em modo debug. Olha lá. For em trem, pá, não aconteceu nada. Meu console está limpo. Vou para a primeira iteração. F8, olha lá meu console, posição 0. O for passou lá para mim. Segunda iteração, ó, imprimiu o vagão 1, porque é o que isso aqui está executando. Vou para a próxima execução, posição 1. Beleza? Dá um print no vagão. Vou para o próximo. Posição 2. Dá um print no vagão. Não sei porque não está indo automático aqui para baixo do console. 4. Print no vagão ainda tem vagão. Aí eu vou para o 5. Pá, deu erro, que o for não colocou para mim, o for trata. Então, na realidade, esse raise index error é um indicativo para o for que, olha, eu acabei a iteração. Eu acabei os meus itens, então você pode parar no for. Então isso daqui é um uso de exceções que não seria uma boa prática se fosse em Java, né? Em Java se diz que exceções são para erros, né? E aqui a exceção do Python é para indicar uma exceção mesmo, porque o normal em uma lista é você iterar sobre os elementos. A exceção é quando você chega no final. Sacaram? Então, isso aqui já é Python Data Model na veia. Tá? Então, veja que eu implementei o Python Data Model para conseguir fazer o trem ser um iterável. Beleza? E aí, tem um... eu não sei se era nessa hora aqui... ah, tá. Só que, do jeito que está aqui, eu estou no protocolo de sequência, eu posso esquecer de implementar um desses caras e na prática eu não vou receber um erro. Tá?
veja que eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou esquecer de implementar o Dunderlane. Então eu comentei o Dunderlane aqui. Vamos ver se esse código ainda funciona? Veja que ele funciona. Porque para gerar o iterador, eu não preciso saber o tamanho desse cara. Então veja que só se eu for só iterar no trem, eu só precisava implementar, na realidade, o DunderGetItem. Eu não precisava implementar o Lane. Ó, e eu fiz isso aqui, ficou belezinha. Então veja que essa é a condição bacana do protocolo, que é, você pode implementar só o que você precisa. Se só o que você precisa é iterar, você só precisa implementar o DunderGetItem, você não precisa implementar o Lane. Tá certo? Só que aí, às vezes, você quer que o teu programador que ele siga uma interface rígida, onde um contrato seja definido, né? Porque é difícil. Às vezes o ruim do protocolo é você definir, você tem que documentar lá, ó. O protocolo de sequência diz que você tem que implementar o DunderGetItem. E se for uma sequência de verdade, na realidade, você precisa implementar o Lane e o DunderGetItem. E aí, em Python, criou-se as chamadas ABC, que a gente vai ver, o Abstract Base Classes, que definem essa interface formalmente. E aqui estão definidas, ó. Eu tenho 3 interfaces aqui em cima para uma sequência. Ela tem que implementar um container, que deve implementar o DunderContains, que é aquele que responde quando você pergunta um objeto está na lista, quando você usa o in, ele está utilizando o método DunderContains. Quando você pergunta o tamanho dele, é a interface Sizer, que implementa o Dunderlane. E deve implementar também o DunderIter. Tá? E aí nós temos essa interface aqui que herda de todas elas, que é a sequência, onde, se você herdar de sequência, você só precisa implementar o DunderGetItem também, aqui nesse caso. Porque todos os outros ele vai conseguir calcular para você. E veja que de quebra você já ganha aqui o Reversed também, se você implementar esse cara aqui. Né? Você ganha também o Index e você ganha o Count, métodos que aqui nem existem. Né? Veja que se eu, apesar que eu acho que se eu chamar o Reversed no DunderGetItem, eu acho que ele vai conseguir fazer também. Tipo, se eu meter aqui um Reversed desse cara aí, eu acho que ele consegue calcular, porque se eu tenho os elementos definidos, ele pode me passar os elementos negativos, né? Olha lá. E ele funciona, né? Mas o in talvez eu não tenha, tá? Então, qual é a diferença aqui, ó? Vou mostrar para vocês a diferença no código e no comportamento. Veja que aqui tudo funcionou nesse código aqui, mesmo quando eu comentei o Dunderlane. Tá? Agora, o código do trem, cadê? Herança de sequence, sim, aí tudo que a gente ganha, olha lá. Contains chama o in, chama o DunderContains. O Reversed você ganha, você tem um index também aqui que você ganha. E eu vou mostrar o código para você, está aqui, ó. Aquele era o sequência, esse daqui é o... Ué, eu não fiz? Ah, minto, eu não fiz. Desculpem. Eu não fiz porque aí é só herdar aqui de sequence. Acho que essa que era a minha ideia, ó. Herdo de sequence. Remove redundant parent. Não, mas eu quero herdar, meu filho. Eu quero herdar de sequence. Collections.sequence. Eu herdo desse cara. Igual em Java lá. Isso aqui é uma interface que me define, então, o protocolo de sequência. Ó. Can't instantiate abstract class train. Tá faltando o método abstrato, que é o len. Então veja que se tiver faltando o método, na hora que você tentar instanciar o objeto, ele já reclama. Ó, eu vou tirar aqui o getItem, ó. Vou comentar o getItem também. Rodo, olha o que ele vai falar. Ó, faltou o getItem e faltou o len.
Então, quando você herda de uma classe abstrata, você tem que implementar ou aquela classe é abstrata também, certo? Ou aquela classe tem que ser abstrata, ou você tem que implementar os seus métodos abstratos. Nesse caso aqui, o DunderLen e o DunderGetItem. Então, as classes abstratas... Opa, som falhando. Vamos lá para o ritual. Voltou? Alô? Vai demorar, ele vai falar uma hora, chama em banco da memória. Não. Alô. 1, 2, 3, testando. Alô. Voltou? Ainda sou aí o Darth Vader? O que foi? Soa? Soa não saquei, não. Soa... Ah, melhorou? Beleza. Então veja que a classe abstrata, então, ela faz com que eu implemente o contrato por inteiro. E é uma maneira formal de você, então, definir o contrato. Veja que eu não precisei implementar a DunderItem, porque se eu implemento o protocolo de sequência, o iter é gerado automaticamente para mim. E o contains também. Então eu não preciso implementar esses daqui. Mas os métodos abstratos são esses em itálico aqui. Ó. É o getItem. E como não tem len que é implementado aqui automaticamente, o DunderLen também. Tá? Então, dentro desse pacote Collections, existem aí várias... tá aqui, inclusive, a continuação aqui do diagrama de classes, olha. Do iterable, que basicamente o que o iterable ele tem que me retornar no DunderIter é um iterator. Tá? Então, o iterable provê um método iter e o método DunderIter devolve uma instância de iterator. E é esse cara aqui que a gente vai ver na próxima aula. Na próxima aula que eu digo hoje, né? A gente vai fazer o intervalinho agora de 10 minutos. Beleza? Vocês têm alguma pergunta aí sobre o que a gente viu até agora? Nossa, eu pensei que ia ser mais rápido isso hoje. Também eu parei, mas é legal, né? Parar lá naqueles consumidores de iteráveis, porque aquilo ali é o que você começa a colocar na tua caixa de ferramenta aí pro dia a dia para resolver os problemas. Tranquilo? Então, paremos.